Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Caíssa, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e em relacionamentos. E hoje eu vou falar aqui sobre narcisismo parental, com foco nas três principais características que são base aí para esse transtorno de personalidade. Então vamos lá? Narcisismo parental. Pais narcisistas. Pais narcisistas? Eles existem? É real? Bom, somos levados a acreditar que pai e mãe são figuras representativas do cuidado e do amor. E por conta disso, nós ainda acreditamos que o amor de pai e mãe é incondicional, mas isso é uma utopia. Pai e mãe, apesar do vínculo sanguíneo, eles também aprendem a amar. São como eu e você, ser humano. E vale ressaltar que pai e mãe são papéis sociais. E por conta da humanidade, eles podem ser sim muito assertivos com relação às suas funções, mas também eles são passíveis ao erro. Então, ao considerar isso e considerar que antes de ser pai e mãe são também ser humano, posso te dizer que sim, pai e mãe pode ser qualquer coisa, inclusive narcisista. No vídeo anterior eu fiz uma introdução ao narcisismo, ao falar sobre a origem do termo, conceito, história, e hoje eu vou estar falando a respeito da causa e também vou estar começando a falar sobre as características comuns relacionadas a esse transtorno, que inclusive não serve apenas para identificar pais narcisistas, mas assim como qualquer pessoa que sofre com esse transtorno de personalidade. Então vamos às causas. Não se sabe ao certo qual é a causa para esse transtorno de personalidade. O que sabe é que existe uma influência do fator genético e também uma influência do fator ambiental. Então, aonde esse sujeito foi criado? De que maneira esse sujeito foi criado? De uma maneira hostilizada, onde sofreu negligência, violência, ou foi para o outro extremo, da superproteção. Então, a gente entende que esses extremos são muito prejudiciais na criação e no desenvolvimento do sujeito. E isso interfere e afeta diretamente na personalidade, na identidade que é construída, podendo assim, sim, formar sujeitos, que sofrem ou que sofrerão com esse transtorno chamado de transtorno de personalidade narcisista. Então agora nós vamos começar a falar a respeito das características relacionadas ao transtorno narcisista. E bem, eu vou trazer aqui três características que eu acho que são as principais, que eu acho que são a base, para o desenvolvimento dessa personalidade narcisista. Então são elas: identidade fragilizada, complexo de inferioridade e também a necessidade de validação, que é comum e aparece em todas as pessoas que sofrem com esse tipo de transtorno. Mas antes de falar sobre essas características, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quem são eles? Quem são os pais narcisistas? Pais narcisistas, assim como qualquer outra pessoa que tenha o transtorno, são aqueles que apresentam características associadas ao transtorno de personalidade narcisista. Então, eles apresentam características generalizadas de grandiosidade, grande necessidade de atenção e admiração constante. Sem contar que tem um ego muito inflado e uma característica bem marcante seria a falta de empatia. E tem como marca a manipulação, o controle e a validação da sua superioridade. Falando assim, parecem pessoas perversas, mas na verdade são pessoas de autoestima frágil, dominadas pelo orgulho e que não aprenderam a lidar e nem superaram as suas imperfeições, suas dores e seus traumas, que foram muito feridas e ainda permanecem, e por conta disso elas ferem. Vamos falar sobre as características. A primeira característica é a identidade fragilizada. Todo narcisista apresenta uma identidade fragilizada. E isso por quê? Porque a sua personalidade, a sua identidade
não foi formada de uma forma saudável e isso afetou a sua percepção sobre si. Eles não conseguem realmente se reconhecerem. Eles têm uma percepção distorcida de si, do outro e também de sua realidade. Eles são prisioneiros de uma cegueira sem limites. Eles realmente não conseguem perceber quem são. Eles não conseguem assumir o seu eu real, mas sim vivem com base no eu ideal, que é um personagem que eles criam, né? E que eles acreditam ser. Acreditam ser aquela pessoa perfeita. Por isso que eles se vestem desse personagem, dessa roupa de pessoa perfeita, irrepreensível e que, inclusive, não admite falhas. E por conta disso, eles criam uma expectativa irreal, irracional, exagerada sobre ter um tratamento especial, diferenciado e privilegiado. E como é que isso reflete nos filhos? Eles colocam os filhos como objeto de sua dominação e da sua satisfação. E aí o que eles fazem? Se tornam altamente exigentes e pressionam os seus filhos a serem exatamente como eles, especiais, perfeitos, e as cobranças são assim inatingíveis, que faz com que estes filhos acabam se sentindo o tempo todo pressionados, tensionados, ansiosos e muitas vezes se sentindo por menor por não conseguir corresponder a essas exigências dos seus pais. E claro, né, eles não admitem falhas, nem as suas, nem as dos outros. Imagina dos seus filhos, que precisam ser exatamente como eles, perfeitos. Então, eles não vão deixar passar nada em branco. Agora, imagina você, que pressão, que opressão não sentem esses filhos, né? Inclusive, lá fora, a sociedade vê esses pais como perfeitos, né? Mas só os filhos sabem quem eles são. Só os filhos sabem a dor que sente de ter que lidar com eles. Acho que vocês devem pensar que por eles se sentirem super perfeitos, eles têm uma autoestima alta, né? Mas isso não é verdade. Sabe, essa demonstração de superioridade que eles têm é, na verdade, para esconder as suas faltas, inseguranças e a baixa autoestima baixa. Apesar deles trazerem esse discurso e alimentarem essa superioridade, eles sofrem com complexo de inferioridade. E para além desse sentimento de inferioridade, sabe o que acontece? Eles carregam dentro de si, lá no seu inconsciente, muita raiva, mas muita raiva. Que eles fazem o quê? Tentam disfarçar com a sua personalidade rígida e que não permite ser confrontado. E eles acreditam demais ser muito admiráveis e que todas as pessoas admiram ele. E ai de você se não admirar, e inclusive não admirar da forma correta. Porque eles criam também uma expectativa de como você precisa expressar essa sua admiração. Porque tem que ser, né, da forma deles. E isso acaba, claro, obviamente, refletindo nos filhos, que eles tentam fazer de objeto para conseguir essa admiração. Esses pais são capazes de qualquer coisa para chamar a atenção dos seus filhos para si. E sempre se colocam como um modelo perfeito. Então, para que se sintam admirados, eles vão usar de artifícios, como por exemplo as críticas, para se sentirem admirados, ao mesmo tempo que diminui os seus filhos, que faz os seus filhos se sentirem inferiorizados, por menor. Então, eles não vão, inclusive, fazer apenas críticas às suas questões físicas, mas também críticas aos seus comportamentos, sempre deixando claro que a forma como eles fazem, a forma como eles pensam é a certa. E a forma como o filho pensa ou a forma como o filho age é sempre a errada. Então, imagina isso na cabeça, né, de uma criança, de um adolescente,
sempre sendo reprimido pela forma que pensa, pela forma que faz, né? Sempre se sentindo diminuído dentro dessa relação. Obviamente, esses filhos vão crescer e vão crescer confusos, inseguros e com certeza com baixa autoestima e muito provavelmente também talvez carregando aí esse complexo, esse sentimento de inferioridade, se sentindo sempre incapazes de fazer algo realmente bom, inclusive se sentindo desmerecedores de viverem realmente coisas boas. A última característica do vídeo de hoje, necessidade de validação. Bem, os pais narcisistas, eles não percebem os filhos como um sujeito individual com uma identidade singular e própria, muito pelo contrário. Eles veem os filhos como uma extensão de si, um objeto para agradar eles e satisfazer as suas vontades, os seus interesses. Então, óbvio que nessa situação eles também vão acabar de alguma maneira usando os filhos. Usando os filhos para quê? Para serem validados, para corresponder a essa necessidade que eles têm extrema de admiração, de elogio, de aprovação. Então, eles usam os filhos para se sentirem validados. E sabe, é tão irônico pensar que esses pais desejam tanto ser validados, requerem tanto isso dos seus filhos, mas eles mesmos ignoram, rejeitam, negligenciam e invalidam as vivências dos seus filhos, as necessidades, os desejos e inclusive os sentimentos. Eu só trouxe 3 características, mas ainda falta muito mais e acho que já deu para concluir o quanto é difícil ser filho ou filha de pais narcisistas, né? Tendo dito isso, eu me despeço e eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido um pouco mais. Aproveita, comenta aqui se você se identificou de alguma forma com esse vídeo. Curte, compartilhe. Se você não for inscrito, aproveita e se inscreva aqui no canal para mais vídeos como esse. Só lembrando que só começamos essa série e vai ter muito mais nos próximos vídeos. Eu ainda vou estar falando de outras características relativas ao transtorno de personalidade narcisista, tá certo? Então é isso, ficamos por aqui, até a próxima.